Olá, queridos ouvintes do Casais Vale das Bênçãos. Que alegria imensa ter você conosco em mais um episódio da nossa série Os Três Altares do Lar, baseada nos profundos ensinamentos do pastor Juscelio de Souza. Hoje, no nosso episódio 7, vamos mergulhar em um tema de vital importância: a Batalha dos Altares, começando a mudança em você. É um privilégio compartilhar essa jornada transformadora. Como temos aprendido, a família e o casamento não são invenções humanas, mas instituições divinamente criadas por Deus. É por isso que o Criador tem o poder e autoridade para dizer como elas devem funcionar. Não é a cultura, não são sentimentos passageiros, muito menos a busca egoísta por prazer. Infelizmente, hoje, muitas práticas matrimoniais são adotadas não pela palavra, mas pelo medo de sofrer, na busca por satisfação pessoal, evitando submissão e sacrifício. Isso gera caos e falta de paz no lar. No entanto, a boa notícia é que a restauração é possível, e ela começa em cada um de nós. A restauração familiar não é uma guerra entre cônjuges, mas sim uma guerra de altares. Para ilustrar como essa batalha pela restauração se inicia, somos convidados a olhar para a história de Gideão, em Juízes capítulo 6. O povo de Israel estava debaixo da opressão dos midianitas por 7 anos. O espírito midianita não impedia o trabalho ou a conquista, mas roubava a celebração e o desfrute das bênçãos. Eles cultivavam, semeavam, produziam, mas na hora da colheita, tudo era levado. O povo clamou ao Senhor em sua angústia. Deus então chamou Gideão, um homem que se via como o menor da sua família e tribo. Contudo, Deus o chamou de homem valente, revelando que a perspectiva divina sobre Gideão superava sua autoimagem de medo e humilhação. A estratégia de Deus para a libertação não começou com uma batalha no campo inimigo, mas sim com uma instrução surpreendente e crucial para Gideão: derrubar o altar de Baal, que era de seu pai, e edificar um altar ao Senhor usando o segundo boi. Isso nos ensina um princípio fundamental. A batalha pela restauração familiar começa em nós mesmos, em nosso próprio lar, e não tentando mudar os outros. Sim, precisamos lidar primeiro com as impurezas, os falsos deuses e as ideologias contrárias a Deus dentro do nosso coração e da nossa casa, antes de buscar grandes vitórias externas. E o simbolismo do segundo boi é poderoso. Ele fala da nossa vida em Jesus. A restauração não acontece por nossa própria força ou sabedoria humana, mas sim através do sacrifício de Jesus Cristo. É por meio dele que derrubamos os altares de Baal e começamos a construir altares para Deus. Reafirmamos: a restauração familiar não é uma guerra de maridos e esposas. É uma guerra de altares. Os altares de Baal em nossas casas são as construções de pensamento e as ideologias que não estão alinhadas com os princípios divinos. Pense no consumo excessivo de mídias mundanas que distorcem valores, na priorização do entretenimento sobre as coisas de Deus, ou nas distrações digitais, celulares, televisão no quarto, até o celular durante o culto, que competem com a presença e os valores divinos. O resultado é que podemos ter casamento, filhos, trabalho e dinheiro, mas não o desfrute e a celebração, uma clara operação do espírito midianita. O princípio é claro: altar define trono e trono define governo. Se permitimos que altares de Baal sejam levantados em nossa casa, eles estabelecerão um governo que não é o de Deus. O diabo trabalha incansavelmente para destruir os pontos de conexão que temos com Deus e com a família. E nesta guerra de altares, um papel fundamental é desempenhado pelo espírito do profeta Elias. A Bíblia nos revela que antes do grande e terrível dia do Senhor, o espírito profético de Elias será enviado para converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os seus pais. Essa é uma promessa de profunda restauração familiar. Essa restauração está diretamente ligada ao destrono do espírito de Jezabel. O nome Jezabel significa Baal é Deus. O principal objetivo desse espírito é desconfigurar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Ele age de forma sutil, trocando papéis e valores no lar, causando o empoderamento desregrado da mulher, a castração do homem e até a erotização dos filhos.
Elias foi o homem que Deus usou para destruir o governo espiritual de Baal e devolver o governo para o Senhor. Ele propôs uma guerra de altares no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus manifestou sua soberania. Da mesma forma, a restauração hoje passa por um movimento profético que confronta e destrona o espírito de Jezabel no lar. Queridos ouvintes, a mensagem é clara. Sua casa e sua vida não precisam permanecer as mesmas se estiverem aquém do plano de Deus. O convite é para que você, hoje, decida-se a derrubar os altares de Baal que foram levantados no seu lar e a construir altares para o Senhor. Lembre-se, a batalha começa em você, em seu próprio interior. Não importa o quão pequeno ou fraco você se sinta, Deus só precisa de alguém que decida erguer um altar para Ele. Ao fazer isso, você se tornará um portal para a intervenção divina em sua casa. E ela experimentará uma nova dimensão de paz, cura e autoridade. E falando em edificação, hoje, 15 de abril, é dia do nosso encontro das Déboras, o Ministério de Mulheres da Igreja. Maridos, aproveitando o tema da mutualidade que a igreja está trabalhando esse mês, ajudem suas esposas. Facilitem e abençoem a ida delas a esse encontro. Deus tem uma palavra para elas e isso vai abençoar sua casa e contribuir para a edificação dos altares. É isso, precisamos investir 2 terças-feiras por mês para que Deus transforme os nossos lares. Uma específica para homens ou mulheres e outra para o casal. Nos ajude a te ajudar. E na semana que vem, 22 de julho, é o nosso grande encontro dos casais Vale das Bênçãos. Precisamos nos reunir para compartilhar do que Deus tem feito e do que Ele ainda vai fazer nas nossas casas. Exatamente. E falando em engajamento, lembrem-se de responder à enquete no grupo do WhatsApp para ter mais chances de ganhar o presente do mês, como a Silvana e o Sidney em junho. Ah, e para esse episódio, temos um desafio especial. Compartilhe no grupo algo que o Senhor ministrou no seu coração com a leitura do livro. Ou, se tiver com dificuldade de ler, peça ajuda para que possamos orar uns pelos outros. Que o Senhor abençoe poderosamente o seu lar e sua família. Muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem ligados para o nosso próximo episódio. Episódio 8, o altar da oração, conectando o seu lar ao céu. Não percam!